dia a todos. Estamos de volta com mais um Tática Tênis Lab. Hoje com 2 convidados especiais aqui. A Gladys não pôde estar conosco hoje, mas a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta e eu vou ser muito breve nessa apresentação, porque com 2 pessoas aqui para agregar, mais o Daniel, a gente vai ter muito o que conversar hoje. E o tema de hoje é a tecnologia ligada ao agronegócio. A gente tem visto notícias aí todos os dias sobre como a automação, RPA, a inteligência artificial, tudo ligado à tecnologia, tem ajudado no agronegócio, na eficiência, na produtividade, retorno. Então, hoje a gente está aqui com a Andréia e o Bruno, que são da Cooperativa Integrada de Londrina, aqui no Paraná, são meus vizinhos, e eles são nossos clientes. O Daniel atende a Integrada, né, Daniel, pela Tática, e faz um trabalho de automação com eles que já tem trazido muitos resultados e muito sucesso. E a gente trouxe, então, a Integrada aqui. Eu agradeço já de antemão o Bruno e a Andréia por toparem esse convite e poder mostrar um pouquinho esse case de sucesso que a gente tem com a Integrada. Então, vamos lá. Eu vou começar já, vamos fazer um histórico aqui, porque eu sei que tem muita coisa para falar, senão a gente vai se estender muito. Então, primeiro, Andréia, Bruno, sejam bem-vindos. Daniel, bom te ver de volta aqui. E eu vou começar, então, perguntando para a Andréia, lembrando que eu vou fazer a pergunta para um para o outro, mas vocês podem estar debatendo entre os dois ali, porque eu acredito que vocês trabalhem juntos, então trazem as experiências juntos aqui, né? Andréia, primeiro eu queria saber o seguinte, o que levou a Integrada a buscar a automação? Conta um pouquinho dessa história e como é que surgiu essa demanda e como que vocês encontraram o Daniel. Então, bom dia a todos. Olá, Alessandra, satisfação em estarmos aqui. Agradecemos a Tática pelo convite. Nós buscamos o Daniel na tentativa ali de conseguir escalar o RPA dentro da cooperativa integrada, né, porque nós entendemos que o RPA ele tem potencial para escalar os negócios de maneira sustentável. Nós tivemos umas tentativas anteriores, ainda com algumas insatisfações, alguns ajustes a serem feitos, e nós conhecemos o Daniel, e aí em alguns projetos nós conseguimos consolidar o RPA dentro da integrada, e agora nós galgamos conseguir escalar o RPA dentro da integrada aí no próximo ano de 2024, com o apoio do Daniel e da Tática. Aproveita e fala um pouquinho, já que está se apresentando, fala um pouquinho da cooperativa também. Então, vamos lá, né? Eu sou coordenadora de TI na Cooperativa Integrada, coordeno os times de delivery, tenho uma jornada de 15 anos aqui no agronegócio. A Cooperativa Integrada é uma cooperativa agroindustrial, cujo core é compra e venda de insumos. Ela está sediada em Londrina, no Paraná, atua em cidades do Paraná e São Paulo. Ela tem 67 unidades de recebimento, tem 3 lojas de máquina, 3 indústrias, unidades de beneficiamento de sementes. E temos também algumas... o Bruno, você quer se apresentar agora? Posso sim, Andréia. Pessoal, tudo bem? Muito bacana estar aqui com vocês. Para mim é uma grande satisfação, para que todos possam conhecer um pouquinho mais, né? Eu faço parte aqui da equipe de TI, né? Estou abaixo da supervisão aqui da Andréia. E uma das minhas funções aqui como PO é liderar as frentes de inteligência artificial e também RPA aqui na Integrada, né? Como a Andréia bem comentou, a gente vem galgando aqui, né? Em busca de soluções que possam realmente agregar valor para a cooperativa. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Legal. Daniel, então conta para a gente como é que foi esse primeiro contato. Eu me imagino que você teve que fazer um estudo aí, também saber um pouquinho da cooperativa, por isso que eu perguntei para a Andréia fazer um resuminho para a gente aí. Como é que foi esse primeiro momento, esse primeiro contato? O que você precisou investigar para, antes de qualquer coisa, apresentar as soluções para a Integrada?
Legal, Ali. Bom dia, Ali. Bom dia, André e Bruno. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. A Integrada aí é uma empresa que é grande parceira nossa. A gente fica muito feliz de trabalhar junto da Integrada, uma empresa de porte bastante grande aí né, entre as cooperativas, mas até nas empresas como um todo. Uma empresa de realmente porte muito bacana, uma empresa organizada, uma empresa que busca tecnologia, então está tentando se modernizar, uma empresa que é referência no agronegócio, né, em relação à tecnologia. Não estou falando isso porque a André e o Bruno estão aqui, não, mas já é mais do que comprovado essa postura da Integrada, né? Depois o Bruno até pode falar um pouco, e a Andrea, do assunto, mas eles fazem um evento ali no chamado Intec anualmente, um evento só sobre tecnologia, e todo, digamos assim, todo o agronegócio que está ali perto, está ao redor, até o pessoal viajando de outros estados, eles vão para lá para ver o que a Integrada tem a dizer, e esses convidados da Integrada têm a dizer. Então, tem de tudo isso. Acho que é uma empresa que está sempre à frente, e é natural, né? Toda vez que eu me aproximo de uma empresa para trabalhar junto, para ter uma parceria, eu também faço a lição de casa, né? Entender o que eles fazem, como que é a cultura da empresa, e tudo que eu vi foram coisas positivas. Então, quando a gente vê a Integrada, a postura da Integrada, tanto dentro no dia a dia, né, que hoje eu participo, mas também o que a gente vê na internet, dá para perceber muito bem aí como é uma empresa que leva a sério, né, leva a sério as suas operações, os seus processos, e entende a importância da tecnologia, a importância de usar tecnologias inovadoras. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Integrada, no tema de tecnologia, e coisas para fazer aí a empresa melhorar. Então foi um prazer aí trabalhar e continuar trabalhando junto com eles para ajudar nesse objetivo. Joia. Essa compreensão é bem importante, né, Daniel? Essa sintonia, na verdade, André, Bruno, né, não só interna na empresa, mas também entre os parceiros, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque eu imagino que desde o começo, desde a busca da automação, a gente tem alguns desafios aí, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora apareceu aqui o nosso a nossa Temos números na tela. sobre a Integrada. Andréa, quer continuar falando um pouquinho? Isso. Vamos complementar os números, então, que me fugiram, né? O ano passado, de 2022, a Integrada teve um faturamento de 8,2 bilhões. Ela tem hoje 12.200 cooperados, né? Como já havia comentado ali, 67 unidades de recebimento, 43 pontos de venda de insumos. Temos 3 unidades de beneficiamento de sementes, 5 lojas de máquinas, uma unidade de difusão tecnológica ali, já enfatizando que a inovação é um dos pilares da Integrada, né? 3 agroindústrias, milho, ração e laranja, um TRR, né, de revenda de combustíveis. Ela também está entrando no mercado de seguros, né, já com uma corretora de seguros. Atua e atende cooperados de mais de 250 municípios. Está em 50 municípios, dentre eles em alguns municípios de Paraná e Santa Catarina, e somos hoje em mais de 2.000 colaboradores. Perfeito. Ficou até melhor a gente ver essa tela agora, porque a gente vai entrar numa parte aí que vai dar muito o que falar, né? E aí a gente consegue ver o porte da Integrada e fica, né? Eu fico aqui, eu de fora imaginando, né? Como deve ter sido desafiador vocês implantarem uma automação, né, na empresa. E aí eu vou pedir para o Bruno contar um pouco, então, desse processo, Bruno, em geral também, quais foram os desafios na implementação do projeto. O Daniel pode compartilhar também do lado dele, e constantemente, né, na manutenção desse projeto, a gente também imagino que tenha muitos desafios. Então, fala um pouco para a gente dessa parte, porque nem tudo são rosas também, né, gente? É verdade, Alessandra. Eu, como bem comento aqui dentro, né, e a Andrea sabe bem disso. Nós acreditamos que os desafios, eles são a todo instante, né? Então, nós vivenciamos esses desafios aqui para poder implementar, né? Eu tenho pelo menos 3 pilares aqui que eu posso comentar hoje com vocês, que eles são bem enfáticos quando a gente pensa realmente em implantar tecnologia, apoiar para a transformação digital aqui dentro da Integrada.
O primeiro ponto, eu acredito muito que seja o processo, né, que seja adequado. A escolha desse processo ele tem que ser bem certa, bem precisa, né, porque às vezes nós pensamos, por exemplo, diversas soluções que podem ser automatizadas, que são fundamentais, mas aqui eu puxo um pouquinho para o ROI, né, o quanto que vai ser aquele investimento para a gente, né. Então, se o André quiser comentar até um pouquinho, acho que é bem interessante a gente poder explorar essa questão do ROI para a cooperativa também, dos diversos processos que a gente tem para poder implementar. Isso, quando eu falo do nosso desejo de escalar o RPA em 2024, é isso que nós enfatizamos, né? Então, com o apoio do Daniel, nós temos tentado e nós temos a absoluta certeza de que nós temos muitos processos potenciais com um alto ROI e nós estamos buscando esses cases para a gente efetivamente conseguir, em 2024, escalar o RPA e agilizar os negócios da integrada e entregar valor aos nossos cooperados, né? E aí, Ali, acho que o que é bacana da nossa prática aqui, da tática. Nós temos esse domínio da programação, das automações, da programação dos robôs, mas a gente também tem esse conhecimento financeiro de processo. Então, a gente ajuda a integrada dentro do projeto também a entender esses valores, para entender se tem payback ou não tem. Por mais que, poxa, eu sou uma pessoa totalmente a favor do máximo possível do uso de tecnologia, mas a gente tem que implementar tecnologias que geram um retorno financeiro. Então, na hora se eu pegar um processo aqui e falar isso aqui não faz sentido automatizar, isso aqui vamos por outro caminho, isso aqui a conta não fecha, a gente é super transparente. Então, a gente não só com a integrada, né, com todos os clientes, mas a gente tem um relacionamento muito bom para poder discutir isso junto e pensar quando que é hora de dar um sinal verde ou não aí em uma automação. Muito Exatamente. bem. Daniel, e também é interessante a gente poder explorar esse tema, né, com outras situações. Por exemplo, a variabilidade desses processos, né? Então, você pega lá, por exemplo, algumas atividades que nós fazemos dentro dos processos que às vezes existem aquelas exceções. Ou seja, é difícil a gente automatizar uma coisa que não tem uma lógica, que não tem uma tarefa repetitiva por trás disso, né? Então, esses são pontos que a gente consegue descobrir visitando o processo, né, explorando as possibilidades, né, para poder fazer lá toda a previsão de como que o RPA vai funcionar. Então, durante esse caminho, que essa jornada que nós temos aqui com o RPA, eu e o André já se deparamos com alguns processos que às vezes não é tão interessante, não é passível de ser automatizado, né? Isso é bem comum. Às vezes eles são até passíveis, e esse foi um direcionamento que nós tivemos ali no início da nossa jornada com o RPA. Então, às vezes as pessoas nos traziam processos que apenas uma única pessoa fazia. Então, aí o Daniel foi nos auxiliando ali a buscarmos processos que muitas pessoas fazem, porque aí sim a gente conseguiria ter um bom ROI e aí faria sentido a automação do processo, que nós conseguiríamos eliminar bastante horas de trabalho e direcionar os nossos colaboradores para atividades mais estratégicas de gestão. Muito bem. E por fim também, né, eu acredito que seja interessante a gente colocar também, que é a questão da aceitação cultural, né? O quanto que é difícil, às vezes, nós implementarmos uma solução, seja em qualquer área de negócio, que o aspecto cultural pesa bastante. Então, o que a gente tem aqui como boa prática, né? A gente tem que ir com muito tato, tem que mostrar lá os benefícios, tem que envolver realmente as pessoas corretas, tem que envolver os colaboradores como um todo para mostrar para eles que eles fazem parte daquilo, né? Então, dar essa autonomia para que a gente realmente consiga fazer esse contexto do RPA como um todo, explorar a fundo, isso aí faz total sentido. Então, o aspecto cultural, a aceitação cultural é bem importante nesse meio que nós vivemos, né? E Ah, aí, Ali, acho que é até bacana, o Bruno e a Andrea, eles tocaram em pontos que não são críticos para a integrada, são críticos para o mercado. Então, esse diagnóstico que eles passaram aqui rapidamente, a gente enxerga em praticamente todos os clientes. Então, essa preocupação em achar o processo correto. Por muitas vezes, quando a gente escuta da própria área que te fala como que funciona o dia a dia, parece que é algo totalmente factível para o robô. Mas quando você realmente senta para destrinchar esse processo e entender, tem um volume tão grande de exceções e tratamentos e conhecimentos
que às vezes vai ficar no limite do robô. A gente é muito bom nisso historicamente, em achar formas dessa parte mais técnica, que parece mais complexa, viabilizar isso. Mas realmente a gente encontra em alguns locais um processo que não tem como fazer. E aí a gente tem que ser muito transparente sobre o que dá e o que não dá para fazer. Porque as oportunidades, como vocês viram nos números da Integrada agora há pouco, uma empresa muito grande, oportunidade não vai faltar. Tem empresas muito menores do que a Integrada que tem um volume super intenso de oportunidades também. Então as oportunidades elas estão lá. E outro ponto que o Bruno comentou, esse ponto cultural. Então é muito importante, porque as pessoas quando escutam que o robô vem, de alguma forma, eles se conectam no tema de substituição. O robô ele vai ser implementado para substituir as pessoas. E o que a gente encontra no nosso histórico de trabalho, assim, não só no conceito, né? No conceito a gente sempre discute esse assunto, mas na prática, nos clientes, é isso que tem acontecido. O robô ele não é utilizado como uma ferramenta de retirar pessoas do trabalho. O que a gente geralmente encontra com muita frequência é que tem muito trabalho para ser feito, especialmente um trabalho analítico e estratégico, que as pessoas deixam de fazer porque elas estão presas ali no operacional e a empresa acaba não tendo o orçamento adequado, talvez, para aumentar esse número de funcionários, às vezes não faz sentido por conta do custo. E aí essa tarefa deixa de ser feita. Isso, por consequência, vai influenciando o resultado final da empresa, né? Então, quanto menos trabalho estratégico eu estou fazendo, quanto menos trabalho analítico eu estou fazendo, de alguma forma isso vai impactar meu resultado e eu deixo de crescer. E com a implementação do robô eu começo a substituir isso. E é essa mudança de pensamento que tem que surgir nas pessoas. Quando a gente fala de cultura organizacional, realmente é um assunto delicado, né, gente? Vocês devem conviver com isso todos os dias, não só o Bruno e a André, mas o Daniel também atendendo. E ainda existe muita resistência, né, com a tecnologia, mas ouvindo vocês relatando, né, um pouco do dia a dia de vocês, o Bruno falando disso também, eu penso que precisa ter muito jogo de cintura, né? Mas se você conseguir trabalhar com essa flexibilidade, né? Não ser tanto 880, dá para conduzir, né? A Integrada é o exemplo disso, está mostrando isso, que é possível, né? A gente superar um pouco também dessa cultura que tem mudado, mas um pouco devagar. E muito legal ver essa dinâmica de vocês, né? Eu não tenho, o Daniel está cansado de ouvir isso, mas não tem como eu não ser repetitiva aqui. A importância, né? Agora a gente ouvindo ali do cliente, do case, a importância da visão multidisciplinar de quem está atendendo vocês, né? Eu sempre falo isso aqui, que não é só você implantar uma tecnologia, né? Não é só a pessoa chegar lá, colocar o código de programação no sistema e implantar. Precisa ter uma visão do negócio, precisa ter uma particularidade de entender como funcionam os processos para que no final o resultado seja satisfatório, né? E eu imagino que o Daniel acompanha isso com vocês. O parceiro acaba sendo, na verdade, o nosso maior apoiador nessa jornada, dessa mudança cultural, né? Às vezes as pessoas, elas se mostram céticas que a tecnologia vem sim para agregar nas atividades diárias dela, para agregar no negócio, né? Então é fundamental a parceria dos nossos apoiadores para conseguir ter um sucesso nessa jornada, né? Tem uma pessoa externa, né, que entra com a informação, que valida que aquilo ali vai dar certo, que não vai, como diz o Daniel, substituir, né? Eu acho bem legal. Isso. Parabéns aí pela condução, principalmente nessa parte da cultura aí, que eu sei que é um dos desafios mais difíceis hoje nas empresas, né? Mas aí, até agora, pegando essa última fala da André, então, de como a presença, o acompanhamento do Daniel ajuda até nesse ponto. Então, vamos pensar aí na implementação, como foi, as coisas começaram a dar certo. Hoje, André e Bruno, como é que vocês enxergam o benefício da automação para a Integrada e para as cooperativas em geral, porque vocês são do ramo, né, do negócio, vocês também conseguem enxergar outras empresas que podem ter demandas diferentes da Integrada. Como é que hoje vocês enxergam? Quais foram efetivamente os benefícios que vocês já perceberam nessa caminhada com o Daniel e a automação?
Bruno, Andréia, podem responder em conjunto aí, fiquem à vontade. Bom, vou puxar a fila aqui, André, que qualquer coisa pode colocar na sequência. A gente imagina diversos benefícios, tá? Então, por exemplo, questões de eficiência operacional, redução de erros, até mesmo de aumento de produtividade, né? Então, a gente sabe o tamanho potencial que o RPA pode ter para a gente, para a Integrada, mas também para outras empresas que venham a somar. Então, esses desafios que nós colocamos agora há pouco, eles somam-se praticamente benefícios para que a gente realmente consiga agregar, consiga escalar o RPA como um todo dentro da cooperativa, né? E você tocou num ponto que nós entendemos que faz muito sentido, que é a eficiência operacional. Então, pensando no negócio core da empresa, que é comum em todas as cooperativas, né? Então, essa eficiência operacional lá no recebimento, no faturamento de grãos, é um dos setores assim que a gente entende que faz muito sentido, totalmente aplicável ali à criação de robôs. Legal. Daniel, você conseguiria dar um exemplo prático para a gente aí que nesse acompanhamento da Integrada foi uma coisa que deu super certo? Você que detalha um pouco mais o processo, você consegue um exemplo para a gente? Sim. O primeiro robô que nós cruzamos ali com a Integrada, com essa demanda, era um robô do setor financeiro. Então, era um robô que era um processo que ele tinha uma preocupação muito grande da área sobre a qualidade dessa informação. Então, uma informação que nascia num arquivo que vinha de banco. Então, além disso, tinha uma série de aprovações acontecendo por e-mail dentro desse processo. E também, no final, tinha um lançamento dentro do sistema. Então, um lançamento que ele era relativamente trabalhoso. Então, o pessoal, além de estar acompanhando todo esse fluxo de informação, eu tinha uma fase final dentro do RP da Integrada que era bastante trabalhosa e tinha uma preocupação gigantesca aí sobre a qualidade desse dado. Então, aí eu volto lá atrás, no que a gente acabou de falar um pouco sobre a aceitação das pessoas. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre um dado que é financeiro, um dado que vai envolver, né, as finanças da empresa, a gente sempre espera que vai ter uma resistência muito maior, né? E aí eu fiquei bastante surpreso nesse sentido. Porque, assim, principalmente, assim, falando dos nossos cases, historicamente, o cliente do agronegócio, ele tende a ser mais resistente do que um cliente, por exemplo, de prestação de serviço. Então, geralmente existe uma resistência tecnológica maior, e na Integrada, talvez por esse trabalho que André e o Bruno comentaram também, de puxar a tecnologia para a empresa, foi justamente o contrário. Então, eu fiquei muito surpreso quando vi o setor financeiro da Integrada ser super aberto a novas tecnologias, super aberto à automação, a um debate de como fazer esse processo funcionar da melhor forma. Então, a gente teve um trabalho bem grande unificado, né, tanto da tática quanto do time de tecnologia da Integrada, quanto do time financeiro da Integrada, para que esse processo continuasse com uma participação relevante do financeiro, mas que o robô ele permitisse a dar indicadores do processo para isso funcionar da melhor forma. Então, o time do financeiro sabe exatamente o que o robô fez ou deixou de fazer para poder validar essas informações também. Então, foi um case de bastante sucesso lá. Acho que era um tema que era sempre, acho que era duro de entrar, né? Dava uma assustada inicial nas pessoas e deu para ver que foi muito bem aceito. Então, o potencial de se ampliar isso dentro da Integrada, especialmente no setor financeiro que viu isso de perto, é super grande. E você acha, Andréia, que essa sinergia que o Daniel contou aí de ter essa colaboração, porque eu imagino que faz toda a diferença quando você está implantando automação em um setor, você poder conversar com as pessoas que fazem o trabalho e entender exatamente, né? Porque no operacional tem muito detalhe que efetivamente a gente não está acompanhando, né? As pessoas podendo dar esse feedback, eu acho que é um ganha-ganha, né? Você acha, Andréia, que essa cultura que vocês têm de ter um pouco mais de flexibilidade, levar as coisas de uma forma mais leve, ajudou nesse processo de aceitação que o Daniel contou?
Sim, com certeza. E nós procuramos sempre conversar muito e em cada área conquistando essas pessoas que nós entendemos como pessoas-chaves, pessoas que são totalmente apoiadoras da tecnologia, elas já vêm de uma cultura que elas entendem que vai ajudar e fazer muito sentido para ela, né? Então nós trazemos ela para muito próximo da TI, né? E colocamos ela ali como os pilares para a gente conseguir fazer com que os projetos tenham sucesso. Ouvimos muito, trazemos para a conversa, procuramos ali ter empatia e conseguir fazer as entregas. Fazem muito sentido, né? Conversar e encontrar essas pessoas chaves, elas são ali um ponto de sucesso em cada um dos nossos projetos. Dá para dizer, então, Daniel, que uma boa gestão de comunicação interna também faz toda a diferença nesses processos, né? Com certeza. Então, acho que o trabalho que a Integrada faz muito sério em relação à tecnologia e mostrar esses eventos. Então, a pessoa que trabalha na Integrada, ela sabe que, pelo menos, assim, o grande evento tecnológico de Londrina é da Integrada. As inovações tecnológicas com a Integrada, parceria com grandes universidades da região. Então, tem uma série de coisas bacanas acontecendo que a pessoa sabe que ela vai estar numa empresa que vai puxar o que existe de mais moderno. Então, quando chega a Andrea, o Bruno, junto comigo, vindo de fora, falando, a gente vai implementar um negócio moderno, um negócio novo, a pessoa tem outro olhar. Ela não tem aquele olhar de esses caras estão aprontando alguma, isso aqui não é legal não. Esse TI quer tirar meu emprego, esse TI quer prejudicar minha vida, é outro olhar. Fala, pô, esses caras que estão fazendo um monte de coisa legal, eles vão fazer alguma coisa legal com o meu setor também. Então, acho que tem um impacto muito grande em relação a isso. É uma virada de chave, né? Porque você passa de transparecer aquela empresa que substitui pessoas para uma empresa atrativa, né? As pessoas que se interessam. Eu abordei isso porque a gestão de comunicação interna é uma coisa que muitas empresas, a meu ver, que já trabalhei muito com RH, não dá muita atenção. E quando a gente pensa num momento assim isolado, não tem nada a ver com tecnologia, né? Mas isso é uma coisa que eu abordo nas lives aqui também, acompanhando aí o trabalho do Daniel e o depoimento de todas as pessoas que passam por aqui, é o quanto hoje a tecnologia une os setores todos da empresa, né? Não tem mais como você separar, não é mais, né, Daniel? Agora eu vou puxar a antiguidade aqui, mas não é mais a pessoa de TI lá numa salinha com um servidor. A tecnologia hoje, ela tem que unificar. Se ela não unificar os setores, as coisas não andam como deveriam, né? E aqui a gente tem um comentário da Milena de Campos. Parabéns, pessoal, por compartilhar a jornada de vocês e serem referência de mercado. Tá aí, ó. Parabéns para a Integrada. Obrigada, Milena, pelo comentário. E eu acho que agora o Daniel também pode colocar um pouquinho, Daniel. Vamos tentar fazer abranger um pouco mais aí desse campo, né? A gente mostrou bastante com detalhes aí como que a automação está fazendo diferença dentro da Integrada, mas o Daniel já tem experiência também, né, nesse negócio, no agronegócio, e a gente pode estender isso para outras cooperativas, né, Daniel? Como é que você acha que como é que você enxerga hoje a aplicação das tecnologias, não só o que você utiliza na Integrada, porque cada empresa tem ali o seu combo, né, a sua demanda específica, mas como é que você vê, no geral, esse uso da automação nas cooperativas? Eu vejo com muito potencial, Ali, porque, de forma geral, e aí eu sempre comento isso aqui, todos os ramos de negócio vão ser fortemente impactados pelo uso da automação. Mas eu acho que, especialmente no agronegócio, quando você não está numa empresa que se posiciona como um expoente tecnológico, que é o caso da Integrada, então a gente tem um outro mercado de cooperativas no Brasil que acaba vendo o que a Integrada tem feito para tentar copiar, de certa forma, para tentar utilizar dentro de casa, para tentar aprender as boas lições. E a Integrada é muito aberta em compartilhar isso historicamente. Então, mas antes disso, então, quando você não tinha alguém para olhar e tentar entender o caminho,
o agronegócio brasileiro, e eu falo com uma certa propriedade aqui, porque eu trabalhei muito com agronegócio aí há muitos e muitos anos atrás, a gente percebe uma resistência gigantesca. Então, a gente tinha um mundo lá atrás onde o pessoal vinha do campo, né? Então, o pessoal administrativo era um pessoal que tinha fez uma formação a mais administrativa ali durante a carreira, mas ainda tinha uma cabeça muito em pessoas ali, não pensava de uma forma em processos. Então, a empresa tem que se preocupar muito fortemente em processos. Isso era algo que devia. Quando a gente ia analisar os processos mais básicos de planejamento e administração no agronegócio, a gente sentia que tinha um gap importante. E eu percebo que existe uma corrida muito forte do setor, porque percebeu, né? A gente está começando a ter pessoas nas posições de gestão do agronegócio como um todo, que já começa a enxergar o tamanho desse gap. Eu vi isso acontecer muitas vezes como consultor. Então, as empresas fazerem do agronegócio um esforço gigante de modernização da gestão. E aí não era nem na fase de usar a tecnologia, era a fase de ter alguém que tinha um pensamento administrativo. Então, imagina o tamanho do gap que esse tipo de empresa tem. Então, a gente dá um salto, digamos assim, dos anos 2000 até aqui, a gente tem saltos muito maiores em relação a isso. Não é só implementar a administração. A gente tem ferramentas novas hoje que são muito ligadas ao que é o agronegócio. Então, uma discussão antes de será que chove amanhã, o que eu vou fazer na minha operação, eu vou de novo um exemplo prático da integrada do ambiente de RPA. Então, nós temos um robô trabalhando na integrada hoje que está combinando o recebimento de informações de dispositivos IoT, né, da internet das coisas. Você tem sensores para pegar precipitação nos locais, então para ter um controle ali de onde está chovendo, de onde não está, da operação toda no campo. Então não é mais eu não tenho que ligar para alguém na região e falar como é que está o tempo. Então eu já tenho essa informação, o robô ele está capturando isso num banco de dados e formando um relatório bastante visível para a operação, e toda manhã o robô ele está orquestrando o envio desses dados para o campo. Então o robô ele não só está trabalhando no administrativo, que é um foco do RPA, a gente fala muito sobre isso, mas a gente está falando de uma automação que está impactando o campo e a operação. Então, imagina o potencial que o agronegócio tem para expandir as operações, tanto administrativas quanto no campo, olhando esse tipo de tecnologia moderna. Que bacana. Andréia, Bruno, vocês querem complementar alguma coisa sobre essa fala do Daniel? De repente, algum exemplo interno? Ou, Daniel, você acha interessante a gente falar? A gente está agora, né, cada vez mais aí no mundo do ESG, né? Novas regras entrando no mercado, algumas possíveis obrigações aí que vão precisar serem cumpridas agora, não só na fala, né, mas no papel, vamos dizer assim. Você acha interessante, Daniel, a gente falar um pouquinho disso? Porque eu vejo assim que o agronegócio ele abrange, né? Abrange muito, não que as outras empresas não, mas no agronegócio a gente tem muito a questão ambiental aí bem forte, a gente tem a parte social, que a gente comentou agora mesmo, né, da cultura organizacional, que abrange isso também, fora a governança, que está presente em tudo. Vocês querem falar, comentar aí, vocês com a ajuda do Daniel, falar um pouquinho disso? Como é que vocês veem a integrada hoje nesse contexto do ESG e como a automação também pode ajudar nesse quesito? Alessandra, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, né? A gente tem alguns cooperados aí que eles se preocupam muito com essa questão do ESG, né? Eu vou fazer só um gancho aqui, o Daniel comentou agora há pouco aí do evento que a gente faz todos os anos, o Intec, e um dos temas também que nós colocamos lá, que foram aplicados, que nós tivemos algumas palestras, foram ESG. Nós tivemos participação, por exemplo, de um cooperado, né, que hoje ele faz parte hoje da nossa superintendência aqui, que ele comentou exatamente como é que funciona todo o processo dele, na fazenda dele lá, que fica lá em Guaíra, que é totalmente sustentável. Então, quando a gente vê isso na prática, assim, funcionando, ele fez um processo de sucessão, né? Hoje,
quem está coordenando lá toda essa questão da fazenda é a filha dele, para você ter uma base. E esse quesito de ESG fala muito, né? Então, para você pensar em como que você pode otimizar suas rotinas, né, deixar o negócio um pouco mais sustentável para ter escalabilidade, com certeza o RPA é uma ferramenta fundamental que pode nos ajudar muito nesse quesito aí. Acho bacana. Hoje nós temos soluções que já estão sendo feitas para fazer a gestão dessas propriedades sustentáveis e em conjunto com essa solução, com certeza o RPA tem um grande potencial aí de estar apoiando nessa cadeia de soluções, né? O Bruno falou de sucessão, Daniel, agora me ocorreu, né, que é outro fator também, né, que algumas empresas enfrentam os negócios familiares, né, e que a gente também tem especialistas na tática com relação a isso. E aí eu fiquei aqui pensando, isso envolvendo esse case que o Bruno falou, envolvendo sucessão, envolvendo ESG, envolvendo a automação. É uma coisa bem complexa, né, Daniel? Como é que você enxerga tudo isso? Eu diria para você que acho que o uso da tecnologia às vezes, muitas vezes ligado a esse fato. Então, a gente tem um mercado que ele é altamente familiar. O Brasil ainda é um país onde a maioria das empresas tem, né, essa natureza, tem muita empresa familiar, no agronegócio especialmente, e a gente está começando a ver, de certa forma, a troca de gerações. Então, aquele pessoal que empreendeu, agora está vindo o filho, né, do empreendedor, e ele é o filho, geralmente é um cara que está mais ligado em tecnologia, um cara mais jovem, ele tá na internet o tempo todo, geralmente o pai não é tão ligado nesse tipo de coisa, então geralmente é o filho olhando as práticas do pai e pensando no que fazer em relação a como, se ele implementasse melhores tecnologias, a operação seria melhor. E alguns pais já escutam o filho, outros ainda esperam um pouco. Então, quando passa o bastão, a gente tem sentido isso em muitos dos nossos clientes. Assim, o filho interessado em tecnologia e o pai já de estar no chão de fábrica, digamos assim, de estar dentro da operação, de conhecer a família de todos os funcionários. Então, tá tendo uma mudança no mercado de perfil, realmente. Então, nas empresas familiares. Agora que os filhos estão entrando, o espaço para a tecnologia, com certeza, é muito maior. É uma geração muito mais aberta à tecnologia. Assim como a geração que está abaixo da nossa, aí, o pessoal que está com 15, 20 anos agora, a gente sabe que eles têm uma ligação com tecnologia muito maior do que a gente tinha. No final das contas, isso é até benéfico, né, Daniel? Esse possível choque de gerações, que na verdade não é um choque quando não tem essa resistência, eu acredito que seja uma coisa muito positiva, né? Essa abertura para a tecnologia. Realmente eu tenho acompanhado isso, essa cultura também. Então, esse exemplo que você deu aí, Bruno, perfeito aí, obrigada pelo exemplo. A gente está caminhando para o final agora, vou deixar só em aberto para vocês, se vocês quiserem comentar, complementar com alguma coisa. Daniel também falar dos serviços que a Tática presta para o agronegócio, alguma coisa mais específica que a gente não comentou aqui. Fiquem à vontade, André e Bruno também, quiserem comentar alguma coisa aí, o tempo é de vocês. Alessandra, eu ia comentar rapidamente aqui, só para a gente poder enfatizar um pouquinho mais, né? Agora há pouco o Daniel até comentou o primeiro robô que nós fizemos aqui de lançamento seguro, né? O que eu posso me recordar de alguns números lá, né? Eu me recordo que no início a gente pensou em automatizar 100% ali da solução, né? E com o apoio do Daniel, a gente foi com muito tato com a área para poder especificar realmente que não fazia sentido automatizar 100% todo o processo, mas sim 99% e deixar praticamente a área de negócio como se fosse fazendo uma supervisão, entre aspas, do robô. E somando a essa minha fala, a gente tinha a visão que o processo que um analista fazia demorava lá, por exemplo, 6 minutos, e o RPA ele tinha a missão de fazer em menos tempo e deixar o negócio um pouco mais otimizado, só que superou as nossas expectativas, né? A gente tem um exemplo aqui que o lançamento que um analista estava fazendo, que eu acabei de comentar,
o RPA hoje ele faz em 2, né? Então, em 2 minutos para poder fazer a execução do lançamento. Detalhe, tá? A gente imagina, por exemplo, que o analista ele só faz o download lá do extrato bancário do banco, coloca lá, por exemplo, em um diretório, o RPA vai lá, analisa, verifica exatamente como que são as condições para interpretar um lançamento que se refere a uma questão mais financeira e faz todo o processo dentro do nosso RP, envia uma mensagem lá para todo mundo que faz parte daquele grupo seleto que o lançamento foi feito, tem tratamentos de exceções, né? Então esse processo em si foi muito bacana, foi muito interessante trabalhar com o Daniel, foi um processo que durou praticamente 30 dias de construção e foi muito benéfico, né? Ver tudo isso acontecendo na prática aí. Joia, legal. Antes da Andréia, quer contar alguma coisa? Eu só quero aproveitar para enfatizar que nós entendemos, a Integrada entende que não só o RPA, como as outras tecnologias também, elas são essenciais ali para escalar o negócio, tanto que ela mantém um dos seus pilares ali da cultura, a inovação. Ela é uma empresa relativamente nova, que cresceu muito rápido, então esse desafio de agora conseguir usar a tecnologia para alinhar os processos é muito grande, né? Legal. Mas é um dos nossos desafios nessa jornada toda. Joia. A gente tem uma pergunta aqui, Uhum. do Deunir. Ele está perguntando qual o ganho na área fiscal com o uso do RPA no caso da integrada. Vocês podem expor um pouquinho, Daniel acompanha. Eu posso responder. Então, a área fiscal, ela é uma área que também ela está entrando, então vou introduzir aqui e passar a bola para o Bruno em seguida. O Bruno conhece bem esse assunto. Então, falando de forma geral, a área fiscal costuma ser uma das mais beneficiadas aí no uso do RPA. Então é muito raro a gente estar numa empresa onde não tem grandes oportunidades. O pessoal do fiscal aqui sabe melhor do que ninguém, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, a quantidade de trabalho repetitivo que acontece e grandes bases de dados que colocam pelo setor. Então, acho que um dos temas mais clássicos que tem é a parte de entrada de nota fiscal, e a gente tem um segundo que eu já passo a bola aqui para o Bruno, que é o SPED fiscal. Interessante esse assunto, né? A gente tem um lançamento lá, por exemplo, do SPED, que é uma obrigação fiscal que acontece todos os meses. E o desafio nesse ponto aqui foi realmente fazer uma solução, criar uma automação que fosse sustentável, né? Que fosse realmente bacana de se ver o negócio funcionando e falar isso aqui me enche os olhos. Por que eu estou comentando disso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em um analista executando esse processo, a gente tem um caso aqui que ele executa mais ou menos 7 relatórios e o tempo para poder fazer essa execução de um analista que é consumido praticamente com um dia. Então, são um dia ali de todo mês e o pessoal tem que fazer dedicar esse tempo para poder fazer essa execução. Olha que interessante. Quando a gente pensa no robô, que isso já tem funcionado, né? A execução acontece em 1 hora. E olha que mais benéfico como um todo, né? Nós pensamos nessa execução dela poder fazer a execução na madrugada, ou seja, o colaborador chega para poder começar o seu dia de trabalho, ele já tem lá o relatório certinho no diretório para ele poder fazer a conferência e só simplesmente passar isso adiante para o próximo setor para poder fazer o andamento do processo. Não só com isso, né? Quando nós pensamos também nessa questão de SPED, tinha um grande desafio aqui, porque a execução disso tem que acontecer no 3º dia útil. E aí vem a expertise do Daniel para poder trazer para a gente um calendário para ele verificar exatamente qual que é o 3º dia útil para a execução realmente acontecer de forma bem sucinta. Então esse foi um desafio que nós fizemos aqui também, que tem acontecido e está funcionando também. E o mais interessante desse exemplo é que o processo antigamente todo feito manual, e antes da chegada do Daniel nós tivemos alguns problemas técnicos e alguns meses isso não rodou de forma fluida, e a área de negócio procura TI, por favor, priorizem isso, que nós não conseguimos mais viver sem o robô, nós nem nos imaginamos mais fazendo o processo manualmente como era feito antes, né? Então é muito interessante ver que a área de negócio
já entendeu e já entende que isso faz muito sentido para eles, né? Que como o robô hoje já agiliza a vida deles, né? Além da agilidade, tem essa parte da precisão das informações também, né? Muito legal. Bruno, obrigada pelo exemplo aí. Deonir, obrigada pela pergunta aí. Gerou mais um debate aqui sobre o assunto, né? E antes do Daniel falar um pouquinho sobre os serviços, ou finalizar, encerrar aqui, que a gente já está no tempo, só lembrando, então, que essas lives ficam gravadas, tá? Vão para o YouTube da Tática depois, e eu deixo sempre os contatos, tanto do Daniel, nossos especialistas, o site da Tática, e também vou deixar nessa live os contatos da André e do Bruno, para caso vocês queiram conhecer um pouco mais dos processos da integrada, trocar experiências aí, fica tudo lá gravado, então. Daniel, você quer encerrar? Você quer comentar mais alguma coisa? Acho que podemos, Ali, acho que agradecer muito a participação da Andrea e do Bruno. Acho que a gente está aí um bom tempo com a integrada, a gente gosta muito de toda a integrada, teve experiências muito legais com eles. Eu saí daqui de São Paulo também e fui para a Intec em Londrina assistir esse ano também, poder prestigiar. Ano que vem, certamente no próximo evento, eu volto para lá. Então, acho que é um projeto muito agradável de se fazer, acho que mais, para mim, isso é super relevante. Então, é aquele projeto que eu fico animado em ajudar, eu fico feliz que as coisas estão dando certo, né, na integrada. Eu estou sempre atento junto da minha equipe, aí, acompanhando robô por robô, o que está acontecendo, as boas notícias. Então, eu fico muito feliz aqui de compartilhar o espaço com eles e também poder passar aí para a nossa audiência um pouco desse case. Perfeito, obrigada, Daniel. Foi muito legal essa live, gente, porque acho que pela primeira vez a gente conseguiu mostrar um pouco, a gente sempre fala disso, mas hoje a gente conseguiu realmente mostrar essa sinergia entre a pessoa que está aplicando ali, prestando o serviço, né, no caso Daniel, e quem está demandando do trabalho, né, deu para a gente ver realmente como as coisas funcionam na prática, né? Então, agradeço, Andréia, Bruno, agradecemos muito pelo tempo de vocês, o Deonir está agradecendo aqui também, obrigada pelo comentário, Deonir. E a gente vai ficando por aqui, então, lembrando que a gente já tem, né, Daniel, definido para o próximo Tática Trends Lab, o último do ano, depois a gente vai dar uma pausa e volta em janeiro. A gente vai trazer um pouquinho aí das tendências tendências de tecnologia para 2024, né, Daniel? Então, não percam aí nossa próxima e, de novo, agradeço a todos vocês. Um bom dia a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau.